Então vamos lá, pessoal, dando continuidade ao nosso curso de termologia no nível de ensino médio, hoje a gente vai falar de calorimetria. Muito bem, a calorimetria, como o nome sugere, é o estudo da medida do calor. Então o nosso objetivo aqui sempre será medir o calor. O que vem a ser calor, a gente já definiu lá em algumas aulas atrás, e se você não assistiu, eu vou deixar no card aqui em cima, você dá um pulinho lá, assiste e depois volta aqui para continuar com essa aula, tá? Inicialmente, vamos definir algumas constantes físicas que serão importantes para o nosso estudo. Para isso, a primeira variável que vamos definir chama-se capacidade térmica, e ela é representada por essa letra aqui, ó. Isso daqui nada mais é do que um C, é um C grande, tá? Capacidade térmica, C grande, C maiúsculo. Eu deixei aqui o C maiúsculo porque a gente vai reservar o C minúsculo para uma outra constante que a gente vai ver já já à frente, ok? Então considere, para nossa definição de capacidade térmica, considere um objeto, um corpo, que esteja inicialmente a temperatura T0. Queremos estudar qual é o efeito da troca de calor desse objeto em relação à variação de temperatura que ele sofre. Ou seja, se esse objeto trocar calor com o meio externo, por exemplo, recebendo energia desse meio, qual será a temperatura final que ele irá atingir depois de um certo intervalo de tempo? Em outras palavras, eu tenho um corpo que inicialmente está a uma temperatura T0, ele troca calor com o meio, aqui eu representei um esqueminha com ele recebendo essa energia, mas ele poderia estar perdendo também, tá? E lá no final da minha análise, a temperatura que ele atinge eu vou representar pela letra T, um T grande, tá? Ora, a gente já sabe que calor é energia térmica em trânsito. E a unidade de energia, a gente viu lá no primeiro ano, que é Joule, quando você trabalha com a unidade do sistema internacional. Para diferenciar uma energia qualquer da energia térmica em trânsito, nós usamos para o calor a unidade caloria, a qual a gente pode escrever simplesmente como cal. Tá? Uma caloria, um cal, equivale a 4,18 joules. Então, gente, vamos definir a nossa capacidade térmica da seguinte forma. Quando um corpo troca uma quantidade de calor Q e, em consequência dessa troca de calor, ele varia sua temperatura de ΔT, de T0 até T, a sua capacidade térmica é definida pela quantidade de calor trocado dividido por esta variação de temperatura. Evidentemente, observando essa equação, nós podemos ver que a unidade de capacidade térmica é a unidade de calor dividido pela unidade de temperatura. Aqui no nosso caso é caloria por grau Celsius, ou simplesmente cal por grau Celsius. Repara, gente, que em nenhum momento nós fizemos alusão ao material do qual é feito esse corpo aqui. Intuitivamente, nós podemos inferir que quanto maior a quantidade de calor, maior é a variação de temperatura para o mesmo corpo. De maneira análoga, se esse corpo aqui for grandão, eu terei uma variação de temperatura menor para a mesma quantidade de calor trocado. De maneira que a capacidade térmica é uma característica apenas do corpo, não é uma característica do material, e sim uma característica do corpo. Se o corpo for grandão, eu tenho uma variação de temperatura pequena para uma mesma quantidade de calor. Se o corpo for pequeno, essa mesma quantidade de calor me provoca uma variação de temperatura maior, ok? E vice-versa. Agora, a próxima grandeza física que vamos tratar é o calor específico, representado pela letra Czinho. Por isso, a nossa capacidade térmica é o Czão. O nosso Czinho vai ser o calor específico.
ok? Para fazer a introdução do conceito de calor específico, vamos pegar dois objetos de tamanhos diferentes. Um tem massa 20 gramas e o outro, maior, tem massa 200 gramas. Vamos supor que ambos estejam inicialmente a 25 graus Celsius. E suponhamos ainda que queremos passar a temperatura desses corpos para 45 graus Celsius, ok? A quantidade de calor necessária para fazer o objeto de 20 gramas passar da temperatura 25 graus Celsius para 45 graus Celsius pode ser suposta igual a 1000 calorias, apenas para título de exemplo. Sendo assim, usando a definição de capacidade térmica que a gente já sabe, quantidade de calor dividido por variação de temperatura, a capacidade térmica desse corpo aqui menor é facilmente calculada fazendo a divisão das 1000 calorias pelos 20 graus Celsius. Isso vai nos dar 50 calorias por grau Celsius. Tranquilo, gente? Agora, se eu pegar essas 50 calorias por grau Celsius, que é a capacidade térmica, e dividir pela massa do corpo, por 20 gramas, o resultado será de 2,5 calorias por grama grau Celsius. Aí fica a pergunta, e no caso do corpo maior? No caso do corpo maior, gente, usando o mesmo tipo de raciocínio que a gente já vinha usando, qual seria a quantidade de calor trocada pelo corpo maior? Ora, se para elevar a temperatura em 20 graus Celsius de um corpo de 20 gramas eu preciso de 1000 calorias, se eu quiser elevar a temperatura de um corpo de 200 gramas, que é 10 vezes maior, por uma variação de temperatura idêntica, é razoável imaginar que a quantidade de calor também seria 10 vezes maior. Portanto, seria de 1000 calorias vezes 10. Ou seja, a quantidade de energia que eu preciso aqui é de 10.000 calorias. E qual seria a capacidade térmica desse corpo grandão? Ora, basta usar o mesmo raciocínio e dividir a quantidade de calor, 10.000, por essa variação de temperatura, 20 graus Celsius. 10.000 dividido por 20 vai nos dar uma capacidade térmica de 500 calorias por grau Celsius. Repare então que tanto a quantidade de calor quanto a capacidade térmica deram valores diferentes. O corpo que tem a massa 10 vezes maior, ele precisa de uma quantidade de calor 10 vezes maior para sofrer a variação de temperatura de 20 graus Celsius, e a sua capacidade térmica também é 10 vezes maior, 500 calorias por grau Celsius. Agora observe que se eu dividir a capacidade térmica desse corpo pela massa inicial que ele tem, 200 gramas, isso vai dar 500 dividido por 200, posso cortar o zero aqui, isso vai dar 5 dividido por 2, 2,5. Opa! Então aqui também é de 2,5 cal por grama grau Celsius. Ou seja, essa razão entre a capacidade térmica e a massa do corpo independe das características geométricas do corpo, como massa, tamanho, etc. E a gente define essa razão, capacidade térmica por massa, como calor específico, ao nosso Czinho. E ele é uma característica do material que compõe esse corpo. Tem alguns materiais que são mais sensíveis a trocas de calor, o que quer dizer que eles sofrem variações de temperatura diferenciadas para a mesma quantidade de calor trocado. Um metal, por exemplo, ao receber uma certa quantidade de calor, ele varia sua temperatura de uma forma. A madeira, ao receber a mesma quantidade de calor, vai variar menos a sua temperatura, ok? A unidade de calor específico é caloria dividido por grama dividido por grau Celsius. Agora eu vou mostrar para vocês uma tabela que contém os valores de calor específico de algumas substâncias, tá? Nós temos aqui
a água, que tem um calor específico igual a 1. Esse valor é legal que você até, de certa forma, decore, tá? Isso daqui você tem que saber, igual a 1. O gelo também é legal que você decore, vale meio, né? O calor específico do gelo é a metade do calor específico da água líquida. Temos aí outros caras, ferro, né? 0,11, prata já é bem pequenininho, tá? E por aí vai, todos os materiais têm o seu calor específico. Então, o que fica de lição importante é que calor específico é uma característica do material do qual o corpo é feito, enquanto a capacidade térmica é uma característica do corpo propriamente dito. Em outras palavras, um tijolinho de ferro terá uma capacidade térmica muito menor do que um muro inteiro feito de ferro. Capacidade térmica do muro, feito com tijolinhos de ferro, é igual à soma das capacidades térmicas de cada tijolinho. Enquanto que o calor específico do tijolinho de ferro é igual ao calor específico do muro de ferro, porque você não tem calor específico do tijolo ou calor específico do muro. O calor específico é do ferro, enquanto a capacidade térmica é uma característica do corpo. O tijolo tem um valor, o muro tem outro valor. É feito de quê? Não importa. Ok, gente? Agora, a próxima grandeza física que a gente vai falar é calor sensível. Calor sensível nada mais é do que a troca de calor que não envolve uma mudança de estado de agregação. Estado de agregação, para quem não sabe, é o estado físico. Ok? Estado físico, sólido, líquido, gasoso. Então, se você muda do estado sólido para o estado líquido, você mudou o estado de agregação. Se você muda do estado líquido para o estado gasoso, você mudou o seu estado de agregação. Tá? Trocas de calor na qual não há mudanças de estado de agregação, nós chamamos de calor sensível. Ok, pessoal? Agora, olha só, se a gente for lá em cima, lá na equação que define o nosso calor específico, na equaçãozinha 2, ó, Czinho igual a Czão dividido por M. Se eu passar o M para o outro lado, eu tenho que Czão é igual a M vezes Czinho, correto? E agora eu vou substituir esse valor do Czão, essa expressão para o Czão, eu vou substituir lá na equação número 1. Então, aqui no lugar do Czão, eu vou colocar M vezes Czinho, o que vai resultar na seguinte expressão: M vezes Czinho igual a Q dividido por ΔT. Eu não gosto muito de usar essa expressão aqui, então o que eu faço? Eu transfiro o meu ΔT lá para o outro lado. E ao fazer isso, resulta em Q igual a M vezes C vezes ΔT. Essa é a chamada equação fundamental da calorimetria, que reúne tanto a definição de calor específico quanto a definição de capacidade térmica em uma mesma equação, relacionando a quantidade de calor trocada por um corpo com a sua massa, com o seu calor específico e com a variação de temperatura. Repara que eu posso usar, quando for conveniente, o produto massa vezes calor específico como simplesmente capacidade térmica, Czão. Essa é uma das equações mais importantes da calorimetria, não é à toa que tem esse nome. Para você lembrar dessa equação, tem um meio assim, digamos, mnemônico, né? Você pode lembrar o seguinte: quando se fala de calor sensível, fala-se do Q, Ma, C, T. Então, lembre-se, Q, Ma, C, T. E aí você tem a equação fundamental da calorimetria. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, agora a gente parte para o outro extremo. A gente vai falar da situação em que há sim mudança de estado de agregação. Vamos falar do calor latente.